Sabe o que de fato separa uma inteligência artificial comum de uma que é, uau, genial? Pois é, não é só a força bruta, o poder de processamento. Por trás dos sistemas mais avançados existe um conjunto de princípios, quase como umas regras secretas de arquitetura. É um verdadeiro blueprint, e esses são os padrões de design que formam a base para construir uma IA que realmente pensa. E olha só que interessante, o engenheiro do Google resolveu, digamos, abrir a caixa de ferramentas. Ele pegou todo esse conhecimento e compilou num guia de mais de 400 páginas, detalhando 20 padrões de design que são simplesmente essenciais. Pode pensar neles como se fosse o DNA dos sistemas de IA mais sofisticados que a gente vê por aí. E aqui está o pulo do gato. Entender e dominar esses padrões é o que realmente separa quem está começando de quem já é profissional na área. É a grande diferença entre criar um chatbot que só repete coisas e construir um sistema robusto que, de fato, resolve problemas complexos. Então, bora mergulhar nesses conceitos. A nossa jornada vai ser como montar uma IA do zero, passo a passo. Primeiro, a gente vai ensinar um único agente a fazer tarefas complicadas. Depois, vamos montar um time de agentes para que eles trabalhem juntos. Na sequência, vamos dar para eles a capacidade de aprender com os próprios erros. E, por fim, o mais importante, vamos criar as defesas para garantir que o sistema todo seja seguro e confiável. Bom, tudo começa com um agente. E o primeiro desafio, o mais fundamental, é o seguinte: como a gente dá uma tarefa cheia de etapas para uma IA e garante que ela não vai se perder no meio do caminho, que não vai começar a alucinar, como fazer ela se manter no trilho do começo ao fim? A resposta para isso é dar para a IA um mapa e um processo bem definido. É exatamente aqui que entram os padrões de planejamento, que servem para criar a estratégia geral, e o de encadeamento de prompts, para garantir que cada passo seja executado sem falhas. O padrão de planejamento é como um mestre de xadrez que pensa 10 jogadas à frente. Antes de fazer qualquer coisa, a IA primeiro gera um plano completo. Ela não decide só o que fazer, mas também como e por quê. Cada passo é importante, já prevendo os obstáculos para garantir que vai dar certo. Já o encadeamento de prompts, ou o famoso prompt chaining, funciona mais como uma linha de montagem de alta precisão. Em vez de um único plano gigante, a tarefa é quebrada em várias estações, uma depois da outra. E a genialidade está aqui. Nada avança para a próxima estação sem antes passar por um controle de qualidade super rigoroso. O fluxo de trabalho é extremamente metódico. A IA executa a primeira parte da tarefa e para. Ela valida o resultado. Só depois que aquele resultado é aprovado é que ele vira a base para a próxima etapa. É um sistema que se autocorrige, sabe? Ele impede que um errinho lá no começo vire uma bola de neve e um desastre no final. Mas claro, essa abordagem tem seus prós e contras. A parte modular e o controle de qualidade são fantásticos. O problema é um processo que pode ser mais lento. E tem também o risco do que os engenheiros chamam de explosão de contexto. Imagina só ter que carregar o histórico de cada passo anterior. Isso pode gastar muito recurso e até confundir a própria IA. Certo, nosso agente sozinho já está bem eficiente. Mas a real é que nenhum agente, por mais inteligente que seja, consegue ser especialista em absolutamente tudo. Para resolver aqueles problemas gigantes de verdade, a gente precisa de uma equipe. Agora o desafio muda um pouco. Não é mais só sobre execução, é sobre orquestração. Como fazer vários agentes, cada um especialista na sua área, colaborarem sem virar uma bagunça. A resposta vai depender muito do tipo de trabalho em equipe que a gente precisa. E as analogias aqui ajudam muito a entender. Às vezes, o que se precisa de uma recepcionista inteligente, que direciona a tarefa para o especialista certo. Outras vezes, é como uma equipe de construção, onde todo mundo trabalha em paralelo em sua parte. E nos projetos mais complexos, a gente precisa de uma equipe de filmagem, com um diretor coordenando cada detalhe. Então, vamos detalhar isso. O roteamento é bem direto. Um agente principal recebe um pedido de suporte, por exemplo, e direciona para o especialista em cobrança ou para o especialista técnico. Já a paralelização é pura força bruta. Para analisar 1000 documentos, se usa 1000 agentes, cada um lendo um documento ao mesmo tempo. Agora, a colaboração multiagente é a mais sofisticada de todas. Pensa num agente roteirista que escreve o código, um revisor que testa e um gerente que supervisiona tudo, compartilhando o andamento com a equipe inteira. Ok, nossos agentes já executam tarefas e trabalham em equipe. Mas a inteligência de verdade não é uma coisa estática, né? O próximo passo é dar a eles a capacidade de evoluir. Como a gente cria sistemas que de fato aprendem com a experiência?
Como a gente quebra aquele ciclo da IA que vive cometendo os mesmos erros de novo e de novo? A resposta é a mesma que serve para nós humanos: autocrítica e memória. A gente precisa dar para a IA a capacidade de refletir sobre o que fez e de lembrar das coisas. O padrão de reflexão cria um ciclo de feedback interno que é muito poderoso. Funciona mais ou menos assim. Um agente gerador propõe uma solução. Aí, um agente crítico entra em cena e atua como um revisor super exigente, avaliando o trabalho com base em critérios de qualidade, como um professor bem rigoroso. É um processo que se repete. O gerador cria, o crítico avalia, dá um feedback bem detalhado e estruturado, e o gerador usa isso para refinar o trabalho. Esse ciclo continua até o resultado atingir o nível de qualidade que foi definido lá no começo. Só que essa reflexão toda não serve para nada sem memória. E esse padrão aqui estrutura a memória da IA de um jeito muito parecido com a nossa. Tem a memória de curto prazo, para o contexto da conversa atual, e a de longo prazo, para guardar fatos, preferências. É por isso que um assistente virtual pode lembrar que alguém sempre prefere voos de manhã e usar essa informação semanas depois numa nova busca. Bom, chegamos na camada final, e essa talvez seja a mais importante de todas. Porque não adianta nada ter o sistema mais inteligente do mundo se ele não for seguro, se não for confiável. É aqui que a gente precisa de um sistema de defesa robusto. Mecanismos que não só corrijam erros, mas que ativamente bloqueiem qualquer tentativa de manipulação e garantam que a IA vai operar sempre dentro de limites seguros e éticos. O padrão Guardrails funciona literalmente como a equipe de segurança do sistema. Pensa na segurança de um aeroporto. Ele inspeciona tudo que entra, filtrando conteúdo malicioso e bloqueando ataques. E também verifica tudo que sai, para ter certeza que as respostas da IA são sempre seguras e apropriadas. E por último, mas não menos importante, o padrão humano no ciclo. Essa é a rede de segurança definitiva. O sistema é programado para reconhecer quando ele não tem certeza de algo ou quando a decisão é crítica demais. Aí ele simplesmente para e pede ajuda, chamando um humano para intervir e dar a palavra final. No fim das contas, esses padrões não são só conceitos teóricos, né? Eles são as ferramentas práticas que formam nosso kit de construção. Com eles, a gente consegue criar IAs que não são apenas inteligentes. Elas se tornam robustas para lidar com a complexidade, coordenadas para trabalhar em equipe, adaptáveis para aprender com o tempo e, o que é fundamental, seguras. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. Agora que temos esse mapa em mãos, esse projeto para construir inteligência de uma forma estruturada e poderosa, as possibilidades são imensas. A grande questão que fica agora é: o que nós vamos escolher construir?